A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. A parábola do filho pródigo nos dá um itinerário de como transformar sonhos em projetos. Vamos aprender com o Padre Léo. Eu ontem frisei acentuadamente a necessidade de a gente reacender dentro de nós os nossos sonhos. Que é preciso, de modo especial, que o jovem volte a sonhar. E dizíamos que há no mundo uma conspiração, há um projeto feito para que o jovem não sonhe mais, para que o jovem não acredite mais em grandes ideais, para que o jovem vá pouco a pouco perdendo a sua identidade. Hoje eu quero convidá-los a um passo fundamental: transformar os seus sonhos em projetos. O que será que significa isso? O itinerário está pronto, já foi feito por esse jovem. E aí o que é lindo, o que é maravilhoso na palavra, foi feito por um jovem que, a exemplo de cada um de nós, sonhou com algo grande na vida, mas porque usou os caminhos errados, acabou reduzido a um chiqueiro, aonde ele não podia comer nem a lavagem. Então, a transformação de sonho em projetos acontece na vida de alguém que, vamos ser muito honestos e sinceros, eu não sei a fundura do poço que você já chegou, eu não sei, mas eu garanto com a mão em cima da Bíblia que nem todo mundo junto aqui chegou na situação que chegou esse menino do Evangelho. Quem de vocês aqui já foi obrigado a tentar comer lavagem de porco? Ninguém. Por mais que tenha baixado, por mais que tenha caído. Então, a transformação de sonhos em projeto, feito por uma pessoa que esteve lá no mais fundo do poço, é uma grande esperança para cada um de nós. Quando a gente lê uma parábola, quando a gente escuta um testemunho, a gente precisa despertar no coração o seguinte raciocínio: se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Se Deus está do meu lado, porque veja bem uma coisa: quando você entrou no caminho do pecado, Deus estava contra ou a favor de você? E quando você voltou do caminho do pecado, Deus estava contra ou a favor de você? Tanto faz. Deus está sempre ao seu lado. Deus está sempre com você. Somos nós que recusamos a presença de Deus. Ora, se para fazer o mal você foi tão competente, não está na hora de usar essa competência para fazer o bem? É essa virada que tem que acontecer conosco. Transformar sonhos em projetos. Quais os passos, está aí na Bíblia, acabamos de ler, do itinerário que esse menino seguiu
e que se cada um de nós quisermos transformar sonhos em projetos, a gente precisa seguir. O itinerário está feito, o caminho está feito, a trilha está feita. Primeira coisa, parece até uma expressão pleonástica: entrou então em si. Ele não entrou num lugar, ele não se refugiou. A ideia aqui de São Lucas, de fixar bem, que ele entrou em si e refletiu. Olha, refletir já é em si mesmo, não tem outro jeito. O espelho reflete, você olha no espelho, você vê você no espelho. Refletir já é dobrar-se sobre si mesmo. Então, é pleonasmo absoluto. Entrou então em si, porque antes ele estava fora dele. E esse é o primeiro passo. Meu querido e minha querida, sou capaz de assinar embaixo ao afirmar que todas as vezes que você deixou-se levar pelo pecado, você não agiu por si mesmo. Isso que é o que mais dói no pecado. Tenta lembrar hoje os seus sonhos. Faz tão pouco tempo, alguns de vocês aqui são adolescentes ainda, entrando na juventude. Aqueles seus sonhos maravilhosos de jovem, de um mundo novo, de um mundo fraterno, de justiça social, sem fome, sem miséria, politicamente correto. Quando foi que você começou a perder esse sonho? Quando você começou a perder o autodomínio. Quando você passou a entrar na dos outros. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei meus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus. Caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste-me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. Voltei à vida, sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar.
de pranto em minhas mãos. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos agora no centro do discurso eucarístico de Jesus. A parte mais importante, na verdade, é a substância de tudo aquilo que ele quer nos ensinar sobre a Eucaristia. E em nenhum lugar do Novo Testamento a doutrina eucarística é tão clara como nos versículos do Evangelho de hoje. Por isso é muito importante para nós renovarmos a nossa fé. Vamos ao versículo 55. Jesus diz assim: porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Veja, a palavra verdadeira, né? Em grego, está muito bem traduzido, e é isso mesmo. Alethés, ou seja, verdadeiramente, a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Veja, isso daqui é um dos versículos que se levanta ao longo dos séculos para escandalizar aqueles que têm pouca fé e, portanto, não têm a fé eucarística, aqueles que são modernos e querem adaptar, né, a doutrina da igreja de 2000 anos ao homem moderno porque é exigir demais. Pois bem, o fato é que aqui nós vemos no conflito histórico entre Jesus e os judeus, o conflito perene ao longo dos séculos daquilo que é a doutrina da igreja com o pensamento dos seres humanos. Veja, vamos ver como é que começa esse diálogo. Está lá no início, ele diz assim, que os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Ora, se nós tivéssemos um teólogo moderno, ele iria dizer: oh, mas vocês, judeus, não fizeram curso primário. Vocês são retardados, não entendem que aqui é uma metáfora. Vocês não entendem que o pão simboliza o corpo de Cristo e que o vinho simboliza o sangue de Cristo. Para que agora esse escândalo? Não é isso? É assim que os teólogos modernos resolveriam, mas não é assim que Jesus resolve a questão. Jesus diz: em verdade vos digo, amen, amen.
se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. A vida eterna, Zoé. Então, vejam, que Jesus, ao invés de chegar e dizer, eles se escandalizaram pela literalidade do que Jesus estava dizendo, comer a carne, beber o sangue. Parece um discurso realmente antropofágico. Ao invés de amenizar, Jesus pisa mais fundo e diz, é verdadeira comida, é verdadeira bebida. Aqui está, não é? A pedra de tropeço da Eucaristia e aquilo que distingue a fé verdadeiramente cristã e católica de outras crenças que se acham cristãs, mas que selecionam o que Jesus diz. A Igreja há 2000 anos defende a fé eucarística, que ao levantar a hóstia durante a missa, o que eu tenho ali é verdadeiramente o corpo de Cristo, como ele está nesse momento, ou seja, ressuscitado e glorioso, portanto, corpo, sangue, alma e divindade. E ao levantar o cálice, eu tenho ali naquele momento o sangue verdadeiro de Cristo, como ele está naquele momento. Portanto, sangue, corpo, alma e divindade. Esta é a nossa fé. Como você explica essa fé? Teologicamente, claro, nós temos explicações teológicas maravilhosas, como a de Santo Tomás de Aquino, com a transubstanciação, que é aquela que foi adotada oficialmente pela Igreja. Mas querer explicar teologicamente sem antes crer, essa é a dificuldade dos teólogos, de muitos teólogos modernos. Ou seja, eles querem primeiro continuar na sua incredulidade, como os judeus aqui, que não têm fé na Eucaristia. E escandalizados, não conseguem uma explicação. E por isso, Jesus e a Eucaristia se tornam pedra de tropeço para a perdição de muitos. Mas aqueles que crerem verdadeiramente encontram nele a salvação e a vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor.
céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. Deveres dos membros da família. Deveres dos pais. Número 2225 a 2227. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Por isso, os iniciarão desde tenridade nos mistérios da fé, da qual são para os filhos os primeiros arautos. Associá-los-ão desde a primeira infância à vida da Igreja. A experiência da vida em família pode alimentar as disposições afetivas que por toda a vida constituirão autênticos preâmbulos e apoios de uma fé viva. A educação para a fé por parte dos pais deve começar desde a mais tenra infância. Ocorre já quando os membros da família se ajudam a crescer na fé pelo testemunho de uma vida cristã de acordo com o Evangelho. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. Os pais têm a missão de ensinar os filhos e orar e a descobrir sua vocação de filhos de Deus. A paróquia é a comunidade eucarística e o centro da vida litúrgica das famílias cristãs. Ela é um lugar privilegiado da catequese dos filhos e dos pais. Os filhos, por sua vez, contribuem para o crescimento de seus pais em santidade. Todos e cada um se darão generosamente e sem se cansar o perdão mútuo exigido pelas ofensas, pelas rixas, pelas injustiças e pelos abandonos. Sugere-o a mútua afeição, exige-o a caridade de Cristo. Separar do amor de Deus, nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará.
vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 9 de maio, nós recordamos São Pacômio. Ele nasceu no ano de 287 aproximadamente, na região do Alto Egito. E ele era de pais pagãos, não conhecia a fé cristã, se tornou um militar da guarda imperial e numa ocasião foi preso e então ficou em Tebas, no cárcere. Alguns cristãos, escondidos, vieram trazer alimentos aos prisioneiros deste cárcere, e lá estava Pacômio. Quando ele viu aquelas pessoas que traziam comidas para outros que nem conheciam, ele perguntou: mas escute, por que vocês estão trazendo comida para nós, sendo que vocês nem nos conhecem? E ainda estão correndo risco porque vêm aqui de maneira escondida. Então eles disseram assim: nós fazemos isto por causa do Deus dos céus, ou seja, do Deus verdadeiro, por causa de Jesus Cristo. E então São Pacômio ficou muito impressionado com o ato de caridade daqueles cristãos para com aqueles prisioneiros, que eram desconhecidos dos cristãos. Pacômio, naquela noite, fez uma oração ao Deus dos cristãos, pedindo que, se ele fosse libertado, ele iria procurar conhecer o Deus dos cristãos e servi-lo. E isto aconteceu. Ele foi libertado e passou então a participar de uma comunidade cristã, recebeu orientação cristã. Mais tarde, um monge o acompanhou durante 7 anos e ele se viu inclinado a uma vida de contemplação num eremitério. Um eremitério é um lugar onde a pessoa ela vai viver sozinha, isolada do mundo e numa vida de profunda contemplação e oração, fazendo então tudo aquilo que é necessário para comer e para sobreviver. E São Pacômio viveu um período assim, mas entre tantos motivos ele começou a unir uma comunidade para viverem juntos, afastados. Isto, em primeiro lugar, porque ele tinha medo de se considerar muito orgulhoso pela capacidade que tinha de viver no eremitério. Então, ele passou a uma vida chamada cenobítica, que é uma vida comunitária. Essa primeira vida comunitária se instalou ali próximo ao rio Nilo, no Egito, e ele, criando essa comunidade, lhes deu uma regra de vida, que era de fato a oração, a contemplação, o trabalho. Durante os trabalhos manuais que faziam ali na comunidade, eles costumavam recitar trechos da Sagrada Escritura que anteriormente tinham decorado no momento da meditação e da contemplação. E assim se fazia então um trabalho orante, sempre trazendo trechos da Sagrada Escritura, sempre rezando. Esta era a comunidade que surgiu e depois muitas outras comunidades desta forma foram surgindo. Então a vida dos mosteiros de comunidade, elas têm o seu germe com São Pacômio. Ele morreu no século IV da era cristã, não temos aqui uma data precisa, e hoje nós pedimos a sua intercessão para que saibamos assumir na nossa vida o caminho da oração. Às vezes nós nos desanimamos de rezar, ou deixamos para rezar só quando temos necessidade. Mas a oração é como a respiração de nossa alma. Nós precisamos rezar sempre. Com São Pacômio,
nós aprendemos a vida comunitária e a vida de oração. Rezemos agora com você e por você, pedindo a intercessão de São Pacômio. Ó Deus, que nos destes em São Pacômio um testemunho de perfeição evangélica, fazei-nos em meio às agitações deste mundo fixar o coração nos bens eternos, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pacômio, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, faça-se pequeno. E o que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Aquele que quiser tornar-se o maior no reino de meu Pai, deverá fazer-se pequeno como uma criança. Amai-vos uns aos outros como o Pai vos ama. Não há maior amor que dar a vida pelos que amamos. Faça-se pequeno. E o que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer. Faça-se pequeno. Estava nu e me vestistes, preso ou doente, e com vosso amor me amparastes. Todas as vezes que fizestes isso aos mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Primeiro entre vós, seja vosso
ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. É verdade que a perfeição da mulher, tal como se realizou plenamente em Maria, pode parecer à primeira vista um caso excepcional, sem possibilidade de imitação, um modelo muito alto para ser imitado. De fato, a santidade singular daquela que, desde o primeiro instante, recebeu o privilégio da concepção virginal, foi considerada às vezes como sinal de uma distância intransponível. Mas, ao contrário, a excelsa santidade de Maria, longe de ser um obstáculo na via do seguimento do Senhor, é destinada, no desígnio divino, a encorajar todos os cristãos a abrirem-se ao poder santificador da graça de Deus, a quem nada é impossível. Em Maria, portanto, todos são chamados a uma confiança total na onipotência divina, que transforma os corações, guiando-os para uma disponibilidade plena ao seu providencial plano de amor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Mãe do silêncio, mãe da confiança, ó Mãe de ternura.